Paz do Senhor, queridos. É um prazer enorme poder falar a palavra de Deus para você. E eu tenho mais uma palavra que eu sei que tem muita gente que vai amar quando ouvir somente o texto. Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas dos meus pastos, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugiastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, e de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós entramos em uma igreja, quando nos adentramos para dentro da casa do Pai, o Senhor elegeu dentro desta casa o que nós chamamos, ou muitos chamam hoje da igreja, o pastor da igreja. Aquele que deveria abraçar, entregar, levar a palavra, visitá-la, saber as suas necessidades e procurar atendê-la. Mas hoje, no dia em que vivemos, nós vemos pessoas não tendo mais assistência de pastores. Não estamos mais vendo pessoas recebendo amor, às vezes da própria igreja. Voltam-se a dízimos e a ofertas, sim, é bíblico. Mas esquecem o principal, que é aquela vida que está lá dentro. Requerem o dízimo e a oferta, e esse dinheiro deveria retornar em prol da igreja, e a igreja, como diz, somos nós, mas não retorna. Retorna talvez para um carro melhor do pastor, retorna talvez para algo que a igreja talvez ainda nem esteja precisando, porque não ora-se mais para saber o que precisa dentro da casa do Pai. Eu não estou colocando isso de uma maneira ampla, de uma maneira onde todos os pastores agem dessa forma, não. Mas as igrejas que operam desta forma, diz o Senhor. Porque se Deus diz que Deus fará, é porque Deus sabe que vai acontecer. Deus vai tirar você deste aprisco e colocar em outro aprisco. E Deus vai cuidar de você. Então eu gostaria que nós, porque eu também sou um pastor, ficasse atento à minha ovelha, à necessidade da minha igreja em relação às vidas. Porque eu posso lançar a palavra de dízimo, de oferta, de amor, de carinho, mas se da minha parte não tiver um exemplo, como que eu vou poder falar de amor de Cristo se eu não pratico? Então eu quero que você, ovelha, entenda que você tem que olhar para teu pastor como um homem de Deus. E o teu pastor tem que te olhar como uma mulher ou um homem de Deus. E se nós colocarmos em prática a palavra, como antigamente a igreja primitiva fazia, repartiam os bens, se prega tudo hoje, mas sobre isso ninguém fala. Repartiam-se os bens, vendiam tudo que tinham e repartiam os bens. Eu quero que nós, como homens, mulheres de Deus, venhamos a entender esta necessidade em partilhar uns aos outros, em amar uns aos outros, e não perder esta força, essa necessidade de Deus, esse querer de Deus dentro da própria casa dele. Vamos nos atentar, vamos falar com nossos pastores, vamos sentar, pastores, com as nossas ovelhas, e vamos tentar fazer com que elas fiquem dentro desse aprisco, porque é dentro deste aprisco
aqui haverá salvação. Quem estiver fora dele, eu não sei o que vai ser, mas eu imagino. Atentem a isso, queridos, e procurem ser verdadeiros pastores. Recebam as ovelhas como verdadeiras ovelhas do Senhor. Que Deus os abençoe.